Tá? Se você for no dicionário, tá, você vai encontrar a seguinte definição. O cadastro deriva do termo francês cadastre e compreende o registro público dos bens imóveis de determinado território, ou ainda, o registro de bens privados de um determinado indivíduo. Bem, se você pegarmos a definição aqui, você tem o registro público de bens imóveis de determinado território. Se eu falei de território, eu tenho que falar de medida. Tá? Lógico, se eu falar em 1800, em ângulo e distância, não tinha muito sentido, onde terra era medido com o grito. Eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos como escrevente autorizado do terceiro registro de São Paulo, tá? E eu tinha acesso a livros antigos de 1800, 1810, tá? E lá a terra era descrita assim, a propriedade do fulano de tal vai até uma figueira onde tinha uma carroça. Por incrível que pareça, essa era a descrição dos imóveis antigamente. Como o pessoal tinha terras, latifúndios, então o pessoal nunca se tocou. Naquela época não tinha muito sentido eu falar de topografia, de agrimensura. Só que, mesmo o Brasil, uma hora tem que evoluir, né? Temos que... Então, a agricultura, o próprio traçado de cidades faz com que a terra tenha valor. E se tem valor, você tem que demarcar com precisão. Tá? Então, quando eu falo de registro, eu estou falando descrição de imóvel e estou falando descrição de imóvel para uma pessoa, tá? Que pertence a uma pessoa. Tá? Opa. Bem, um pequeno histórico aí sobre cadastro. Então, os registros históricos indicam que o cadastro se iniciou no Egito, tá? Quando Heródoto, em 1400 antes de Cristo, determinou que fosse feita a divisão de terras, às margens do Rio Nilo. Eu grifei aqui, eu coloquei em negrito, porque eu já falei de divisão de terras e lançamento de impostos. Então, naquela época, 1400 antes de Cristo, pessoal, os egípcios já pensavam nisso aí. Ou seja, dividir terra e lançar imposto. Tá? Bem, vai ficar claro aqui na minha fala que falar de cadastro não é só lançar imposto. O conceito de cadastro hoje é muito mais amplo. Por quê? Porque além de você ter justiça tributária, uma cobrança justa de impostos, com as novas ferramentas, que é do geoprocessamento, do SIG, tá? Do Sistema de Posicionamento Global, você juntar todas essas informações, você tem um potencial muito maior para o desenvolvimento urbano, certo? Eu vou falar um pouco disso. Falar hoje que cadastro urbano é para lançar imposto é uma ideia muito pequena, tá? Que está muito aquém do real potencial do cadastro urbano. Tá? Mas o marco principal da evolução do cadastro técnico aconteceu na França, em 1808, tá? Com Napoleão, que decretou um completo levantamento cadastral de todo o território nacional francês e também de terras ocupadas, com a finalidade de mapear áreas estratégicas, estimular a cidadania e tributação. Olha como que eu já evoluí. Eu parti de uma simples arrecadação de imposto, mapeamento de áreas estratégicas, estímulo à cidadania e tributação. A coisa já, os franceses já começam a dar um outro enfoque para o cadastro. E trazendo para o Brasil, tá? Foi criado o Estatuto da Terra, tem essas leis aqui, que vocês podem consultar, está na internet, tá? Cujo sistema foi criado com o objetivo de regulamentar e controlar o processo de cadastro de imóveis rurais. Então, pessoal, a gente todos sabe da história do Brasil, né, da época das Seis Marias, onde terra era distribuído sem controle algum. Chegou-se uma hora que não, a gente tem que começar a controlar isso aí. Então, criou-se o Estatuto da Terra. O governo federal hoje, ele tem, felizmente, tem acontecido uma preocupação muito grande com a terra. Por quê? Porque o governo ele precisa saber o que tem na terra, qual o uso do solo. Tá? Então, não é à toa que o governo hoje implanta a engenharia de agrimensura, cartografia, investe no estatuto, né, no planejamento de planos diretores das cidades. Por quê? Porque isso é a base para você ter um desenvolvimento, tá,
E eu fiquei feliz quando o Vitor falou de tantas ferramentas gratuitas que proporcionam isso. Então, hoje, você, logicamente, tem um custo com o pessoal, mas o INPE, ele trabalha muito bem na questão de software livre. Então, não tem muita desculpa, não tem como fazer. Tem como fazer, basta formarmos um pessoal qualificado para isso e que utilize essas ferramentas que o INPE desenvolve, e acredito que outros mais desenvolvam aí. Tá? Eu lembro muito bem, tá? Eu trabalhei em São Paulo, igual eu falei para você, então eu tive uma experiência de mercado, e hoje o registro imobiliário, tá? Eu vou falar isso um pouco mais à frente, ele tem uma preocupação muito grande com isso também. Eu trabalhava só com perícia, só com topografia urbana. Por quê? Porque quem já teve a oportunidade de ir em cartório, eu trabalhar em cartório, que são aqueles livros, é muito complicado você descrever um simples lote. Não serve mais eu chegar para vocês e falar assim, o lote tem 10 por 20. Não posso, hoje não. Pelo menos em São Paulo, hoje, se o cara tem uma matrícula desse tipo, ele vai ter que retificar esse imóvel. Tá? Então, isso tudo faz parte do que eu chamo de regulamentar o controle e o processo de cadastro de imóveis. Agora, por que cadastro? Por que eu estou falando de cadastro? Vamos falar um pouco das vantagens disso aí. Primeiro, cobrança justa de impostos. É muito comum nas prefeituras, pessoal, você ter um imóvel no centro da cidade pagando X e imóvel lá na periferia pagando X mais 1. Isso acontece. Isso porque não é o simples fato do tamanho do imóvel. Você vai ter que fazer, você tem que ter uma ideia do que é a cidade. Como eu posso cobrar imposto, o mesmo imposto do centro, como eu vou cobrar na periferia se não tem infraestrutura lá? E isso é muito comum. Tá? Eu já tive a oportunidade de ver isso aí. Então, esse é o primeiro item que eu bato, a cobrança justa de impostos. Tá? Embasar o planejamento governamental. Não tem como você governar se você não conhece o que você tem. E como você vai conhecer o que você tem? É levantando através de inúmeras ferramentas que você tem aí. Tá? Garantia da propriedade imobiliária. Isso aí já entra mais no meio, no rural, tá? Na cidade acontece dentro da cidade de São Paulo, tá, pessoal? Era muito, igual eu falei para vocês do livro, que o imóvel era descrito com uma figueira, até hoje não é pouco, principalmente nos cartórios antigos. Então, a pessoa não sabe o que ela tem. O imóvel ele vai de um córrego até uma árvore. Um córrego de 100 anos o córrego secou, já virou avenida. É muito complicado de você apurar isso aí. Tá? E as prefeituras, principalmente as prefeituras, ela precisa de saber isso aí. Então, eu vou falar um pouco mais à frente que é muito importante você compartilhar dados de registro de imóveis com dados de cadastro. Por quê? Porque um cuida, se você juntar a descrição correta mais documentação, isso de forma digital é muito mais fácil de você compartilhar e integrar esses dados. Tá? Outro item é facilidade e economia nos processos de desapropriação legais e servidões. Tá? Isso aí é um item complicado também, às vezes se paga milhões por áreas a ser desapropriadas, às vezes nem vale isso aí. Tá? Fiscalização da execução de planos e desenvolvimentos locais. Tá? Geração de dados espaciais com o sistema de informação, atualização cadastral e promover a função social da terra. Então, isso tudo aqui está ligado, viu, pessoal? A partir do momento que você fiscaliza, tá? Você tem informação e você atualiza essas informações, você tem como promover uma função social da terra. Por isso que eu grifei isso aí. Eu estava lendo ontem um livro do professor Carlos Locke, é uma referência em cadastro, e gostei muito dessa frase aí. Vou ler nas palavras dele. Com maior sutileza e menor visibilidade que a corrupção, que é um dos males que tem na administração pública em nível municipal, estadual e federal, tá? A falta de segurança na tenência da terra e a desigualdade na cobrança de impostos territoriais afetam fortemente o desenvolvimento territorial e social na América Latina. Essa frase eu achei muito interessante porque é isso mesmo, pessoal. Então, hoje, principalmente as prefeituras, tá? Ela tem que ter essa preocupação
e cuidar da cidade, cuidar da terra. Tá? E para isso não é difícil, tem muita gente boa por aí que trabalha com geoprocessamento, trabalha com novas tecnologias e que está aberto a ajudar as prefeituras nessa empreitada aí. Tá? Então, hoje a administração pública que não tem essa consciência está fadada ao fracasso. Tá? Posso fazer uma lista de males aqui que atinge a administração pública e vou chegar nesse ponto de novo aí. Tá? Aí eu coloquei uma fórmula embaixo aí, porque eu adoro fórmula, então, infelizmente, eu não pude colocar uma derivada. Mas, então, eu sempre costumo falar que a arrecadação justa de impostos, mais o estímulo da função social da terra, mais o planejamento, é igual ao desenvolvimento. Não tem como eu falar de desenvolvimento se eu não falar desses 3 itens aí. Tá, pessoal? Isso aqui eu peguei num clássico aí do cadastro urbano, só para a gente ter uma ideia da evolução do cadastro. Tá? A primeira onda foi a arrecadação. Simplesmente arrecadar imposto. Eu quero saber mais ou menos, tá, o que você tem, eu quero arrecadar imposto com isso. Tá? A segunda foi a onda de ordenamento territorial, foi quando começou-se a levantar esses imóveis e usar. A agrimensura, é sempre bom eu falar isso aí. Ela surgiu com o cadastro lá no Egito, os gregos desenvolveram essa ciência, tá? E nos tempos modernos, hoje você tem GPS, sensoriamento remoto, fotogrametria, inúmeras ferramentas. Tá? A agrimensura hoje, ela ganhou muita força em função disso também, tá? Do pessoal da informática, tá? E de todas as ferramentas de levantamento de dados. Então, depois, na segunda onda, foi o ordenamento territorial. A terceira onda foi o planejamento integrado. Tá? A quarta, o cadastro. E a alta tecnologia. Então, você tem o econômico, a equidade, né, dividindo a equidade tributária. O físico é a cartografia, em geral. O jurídico é o mercado imobiliário. Planejamento social ambiental. Restrição e recuperação de investimento. E cadastro de alta resolução, que eu vou falar um pouco mais à frente aí. Cadastro de ontem e cadastro de hoje. Antigamente, eu não sei, eu estou falando, não sei como é Itaqui, viu, pessoal? Opa. Não sei como é Itaqui, mas pelo menos na minha cidade era assim. Você tinha eu coloquei só um pedaço ali para não ocupar o slide, era uma folha que o pessoal saía anotando, 10 por 20, anotava alguns dados e arquivava uma gaveta na prefeitura. Simplesmente para lançar imposto. Hoje não. Hoje eu tenho que integrar todos esses dados, o Vitor falou um pouco dele, do geoprocessamento, e tem que ser cadastro digital. Tá? Tem que ser cadastro digital. Isso aí é um mapa, provavelmente provindo de algum sensoriamento remoto, imagem de satélite, e esses quadradinhos aí já são, um mapa temático já, onde eles já estão começando a separar as propriedades e dar para ela um nome. Tá? Eu gostaria muito eu vou, né, provavelmente na prefeitura ver, e logicamente nós da agrimensura, da Unipampa, a gente tem como obrigação, tá, como a gente é mantido com dinheiro público, de dar auxílio às prefeituras para melhorar o cadastro. Tá? Não tem sentido eu ficar só na teoria, tá, pessoal? Então é muito bonito eu falar de teoria aqui, mas eu sempre falo com os alunos da agrimensura, o pessoal acha que eu sou muito puxo sardinha para o meu lado porque eu sou engenheiro agrimensor. Não, não é isso. Eu gosto de trabalhar com engenheiro civil, gosto de trabalhar com arquiteto, mas também gosto de dar importância para aquilo que realmente interessa. Tá? Então, se tem alguém da prefeitura aí, eu estou deixando isso claro. Estamos abertos para ver se tem problema, onde está o problema e tentar ajudar no sentido de melhorar isso aí. Tá? A Unipampa, as universidades existem para isso. E, com certeza, o nosso intuito é trabalhar com o que há de melhor em tecnologia. Graças a Deus existe um INPE, que é um órgão que fornece, além de dados, imagens de satélite, né, eu acho que o Vitor, imagens de satélite gratuitas e software para trabalhar. Tá?
Bem, mas como fazer isso aí? Eu só vou falar muito rapidamente sobre algumas tecnologias aplicadas ao cadastro municipal, tá? Igual eu falei, antigamente o cara saía com uma trena e um papel e anotava, engavetava aquilo ali, separava. Hoje não, hoje eu tenho topografia, tá? Topografia é uma maneira de você representar um espaço limitado do território, tá? Não vou entrar muito em detalhe. O sistema de posicionamento global, que é o GPS, que mudou a agrimensura, foi um divisor de águas na agrimensura, tá? O GPS surgiu para fins militares nos Estados Unidos, para variar. Os caras só pensam em guerra, mas a guerra também traz coisa boa. Então, hoje os Estados Unidos liberam os sinais GPS e o mundo inteiro usa GPS, tá? O geoprocessamento eu costumo falar que é uma mistura disso tudo, topografia, GPS, imagem de satélite, tudo que você pode utilizar, e você integrar esses dados, eu falo que é geoprocessamento. Então, foi a Natália perguntou para o Vitor, achei muito interessante sobre o CAD, se o CAD era uma ferramenta de geoprocessamento. Eu considero que sim, tá? Por quê? Porque eu utilizei já. E quando você pode utilizar, eu considero que sim, tá? Porque, assim, o geoprocessamento, pessoal, ele é uma gama tão grande de possibilidades que se você for uma pessoa que sabe o que é e da onde vem cada dado que você tem em mãos, você pode fazer muita coisa. É por isso que eu pego tanto no pé dos alunos que fazem geoprocessamento comigo, com as definições básicas. Eu pergunto para eles o que é geoide, o que é topografia. Se você sabe isso bem, você pode usar o geoprocessamento bem. Porque o geoprocessamento e software são ferramentas, tá? Vai do contexto local, vai do pessoal que está trabalhando, enfim. E o sistema de informação geográfica também, que o geoprocessamento, né, depois que você... Geoprocessamento, processamento de dados terrestres, por isso o nome geoprocessamento, e o SIG, a integração desses dados, visualização desses dados, tá? Então, aqui tem eu até esqueci de colocar a fotogrametria, que nada mais é do que uma câmera a bordo de uma aeronave, tá? Que tira fotos. Essas fotos são trabalhadas e utilizadas. Essa figurinha aí é o sistema GPS, uma constelação aí de 20 e poucos satélites, que emite sinais que nos possibilita você ter com precisão, tá? A coordenada de um ponto. Mas o que é precisão? Precisão eu vou falar em milímetros, tá? Obtém coordenada de um ponto em ordem milimétrica, se eu tiver um GPS geodésico, tá? Antigamente, precisão era meio metro. Se eu falar em estou medindo fazenda, meio metro não é nada. Eu estou falando de milímetros, tá? E isso aí é uma imagem que possivelmente peguei lá de uma bibliografia que pode ser usada. Tá? Hoje você pega o Google, pessoal, eu costumo falar que o Google Terra, ele é um exemplo muito bom de geoprocessamento, de SIG. Ali você consegue, hoje tem imagens muito boas, com resolução muito boa, dá para você trabalhar. Dá para você ter uma ideia de um conjunto. Se você pega a imagem da cidade de Itaqui, dá para você dividir áreas ribeirinhas, dá para fazer. Tá? Logicamente existem imagens com alta resolução que você compra, mais aprimoradas para o estudo, mas dá para fazer. Tá? Isso aqui é assunto para mais 2 ou 3 palestras, então eu vou passar bem rapidamente sobre isso aí, e só frisando que a agrimensura trabalha com isso aí, topografia, GPS, geoprocessamento, sistema de informação geográfica. Tá, pessoal? Eu sempre falo isso em todas as palestras que eu dou. Cuidado, a agrimensura não é apertar botão de aparelho. Por trás de apertar botão de aparelho existe uma ciência que está a todo momento trabalhando e aprimorando isso aí. Para você chegar no campo e apertar um botão de GPS, por trás você tem todo um estudo para possibilitar isso aí. Tá? Então eu sou muito chato enquanto a isso. Tá, pessoal? Essas fotos, essa facilidade não vem do nada, não. Isso aqui, essa figura aqui, é muito interessante também, tá? Está numa bibliografia clássica. Olha só, se eu pegar sensoramento remoto, o que é sensoramento remoto? É imagem de satélite, tá? Reflete,
tá? As ondas eletromagnéticas e o sensor capta isso aí, forma de sensoramento remoto. Cartografia são projeções, tá? São representações do espaço físico numa escala maior do que a topografia, para resumir, tá? Base de dados e gráficos. Se você juntar toda essa fonte de dados e integrar isso aí, eu tenho o GIS, que é o SIG, né? Que é o Sistema de Informação Geográfica. E com esse SIG eu consigo, tá? Jogar esse SIG para o cadastro urbano, tá? E com isso eu consigo ter o desenvolvimento socioeconômico, posso ter a saúde, desenvolvimento da saúde, tributação justa, segurança, planejamento e educação. Tá? Eu acho que todo mundo vai concordar comigo aqui que se eu sei com o que eu estou lidando, é muito mais fácil trabalhar, sim ou não? Tá? Então, quando você olha um mapa temático, olha pessoal, essa área aqui do Rio Uruguai ela é complicada, ela tem inundação. Olha, essa área aqui é complicada, eu tenho foco de dengue aqui. Olha, isso aqui eu tenho outras... Então é muito fácil você trabalhar com isso aí. Tá? Então você utilizar essas ferramentas para trabalhar com isso. Bem, agora vamos misturar isso aí, o cadastro de prefeitura com o registro de imóveis. Se eu pegar o cadastro com registro, e o que é registro? O registro, pessoal, é uma matrícula que contém a descrição do imóvel, tá? Então, cadastro mais registro, você gera uma matrícula, tá? E com isso aí, com todas aquelas ferramentas, você pode ter uma planta, tá? Com documentos descritivos. Então, quando eu trabalhei lá com cartório, com perícia, a minha intenção era essa. O que eu fazia? Eu levantei mais de 700 imóveis em São Paulo, só num bairro. Então, o que eu fazia? Eu já pegava isso aí, já referenciava isso aí e colocava numa imagem de satélite. Por quê? Porque quando a prefeitura pegar, aqui, eu circulava em verde aqueles que eu levantava. Então, a prefeitura, eu podia disponibilizar isso para a prefeitura já tinha pelo menos 700 imóveis ali com precisão. Era só eu clicar ali, tinha todos os dados, proprietário, um cadastrozinho, é muito fácil de fazer. Tá? Eu ia a campo, levantava com estação total, já pegava o GPS, já referenciava e colocava no mapa. Ali você podia clicar e ter todas as informações referentes ao imóvel. Tá? Então, e para isso eu fazia retificação de área. Retificação de área, pessoal, é o procedimento destinado à adequação e à realidade do texto do registro imobiliário, corrigindo a descrição ou suprindo omissões relativas a confrontações, dimensões, lineares, angulares, etc. Essa planta aí foi uma planta que eu fiz para São Paulo, tá? Quando eu trabalhei. Então, eu pus pequeno aqui só para ilustrar mesmo. Então, eu tinha uma equipe, eu ia a campo, eu levantava todos os vértices com estação total e já referenciado com GPS. Então, o que está azul ali são as confrontações. Essa área é bastante grande, deu cerca de 25 mil metros. Tá? Então, quando eu levantava isso aí, eu já colocava isso num mapa temático. Então, a prefeitura, quando chegava lá, já tinha todas as informações, era muito fácil de fazer isso aí. Tá? Isso aí eu fiz um trabalho de campo e tal. Então, lá hoje existe uma tendência, pessoal, de registro imobiliário retificar os imóveis. Vai chegar, hoje todo mundo sabe aí que tem, além da lei de georreferenciamento, você não pode pegar, nem vender um imóvel se você não está georreferenciado, isso vai chegar na cidade também. Lá no Sudeste já está acontecendo isso aí. Tá? Então, com isso eu tenho o quê? Descrição precisa do imóvel, informações que podem ser georreferenciadas e compartilhadas. Isso aí, eu fiz bastante isso aí é um potencial muito interessante de você, prefeitura, cartório, universidade. Se você juntar todas essas forças aí, pessoal, dá para fazer coisas muito boas. E vocês vão ver que é muito interessante, tá? O resultado é muito grande. O Vitor falou também, que eu achei bastante interessante, sobre a arrecadação de uma cidade que aumentou 90% só por causa disso. Tá, pessoal? Esse aqui, só para passar rapidamente, são outros projetos que eu penso para a cidade de Itaqui. Só vou destacar sobre cadastro, tá? Auxílio na elaboração de um cadastro técnico, tá, pessoal? Então, eu estou aberto a isso aí, tá? Para a prefeitura, tá? Qualquer coisa pode procurar, os alunos, tem alunos interessados aí, para a gente fazer um projeto, de repente, e auxiliar a prefeitura nisso aí, tá? Caso queira, caso ache necessário.
Só algumas considerações finais sobre o cadastro. Tá? Atualmente podemos considerar o cadastro técnico como uma ferramenta padronizada de integrar informações de diferentes origens, tá? Cujo principal objetivo é otimizar a relação entre arrecadação de impostos e benefícios revertidos à população. Então quando eu falo otimizar isso aí, pessoal, eu estou falando justamente isso. Arrecadar, sim, de forma justa, e reverter essa arrecadação para a população. Tá? Todos os municípios devem investir em novas tecnologias, porque elas existem, elas são livres, tá? Na modernização do cadastro técnico. Tá? O cadastro técnico multifinalitário, alicerçado nas novas tecnologias, alicerçado em novas tecnologias e equipe multidisciplinares. O que é isso? Não sou eu, engenheiro agrimensor, que vou fazer cadastro técnico, não, tá, pessoal? Eu vou fornecer talvez uma tecnologia, mas eu vou precisar do arquiteto, do químico, do físico, do médico, da área do dentista, enfim, isso que eu estou falando de multidisciplinar. Tá? É um trabalho conjunto, tá, pessoal? E o cadastro técnico, o geoprocessamento é muito disso aí. Tá? Eu falo a minha língua, mas nada impede de que agrego outras pessoas, tá, na construção disso aí. Tá? Isso aí o Vitor já falou, existem inúmeros softwares e informações livres que proporcionam o desenvolvimento de um cadastro eficiente. Tá? E as universidades e outros órgãos públicos, prefeitura, registro de imóveis, etc., devem desenvolver projetos em conjunto com o objetivo de levar os benefícios das novas tecnologias para a sociedade. Agora não estou puxando sardinha para o meu lado, não, mas é muito bonito o geoprocessamento. Tá? Porque é ele que, hoje, antigamente, quando você fazia qualquer trabalho, era muito feio, muito difícil, porque você tinha inúmeras tabelas, e ninguém lê tabela, é um saco ler tabela. O pessoal quer ver um mapa temático, onde a informação é absorvida de um modo muito mais fácil, mais rápido, entendeu? Então, o geoprocessamento possibilita isso aí. Eficiente, é rápido e é mais agradável de trabalhar. Tá? Tem algumas referências bibliográficas aí que é sempre interessante consultar.